buscava o Evangelho, que buscavam o Mestre, que queriam uma palavra amiga, que já estavam no seu limite do sofrimento, onde a angústia, a dor e toda e qualquer explicação que o planeta Terra pudesse trazer naquele momento não era suficiente, não era acolhedora, como ainda vivemos nos dias de hoje. Então ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, Jesus também traz para aquele momento, para aquela época, quando ele traz o jugo, para quem não sabe, aquele instrumento de madeira que liga um animal ao outro, para que eles possam dividir o peso e carregar o que tivesse que carregar, mantimentos, as produções. Então Jesus utiliza dessa ferramenta para dizer o seguinte: que meu fardo é leve, e o meu jugo não exige tanto. E é o que nós vamos hoje estudar, o que Jesus quis dizer com essas palavras. Então convido a todos vocês a essa doutrinária, já lembrando aqui as obras utilizadas. Nós hoje exclusivamente vamos nos deter no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo curto comparado aos outros, mas de um aprendizado, um esclarecimento, uma luz para nossas vidas de grande valia. Inclusive, nós vamos, ao final da doutrinária, trazer recortes da mensagem do Espírito de Verdade para todos nós que também estão nesse capítulo. Vamos trazer um trecho do diálogo de Jesus com o apóstolo Bartolomeu, no livro Boa Nova, de Chico Xavier, com Humberto de Campos, e a mensagem final do nosso encontro vai ficar com o Dr. Bezerra de Menezes, no primeiro capítulo do livro O Espírito de Verdade. Então, vamos agora começar o ensino do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 e no item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Então Cristo veio nos revelar essa fé no futuro, esse entendimento do porquê sofremos, essa revelação de que o Espírito continua, essa certeza da vida futura que aguarda todos nós na espiritualidade. E como ela repercute constantemente na nossa atual reencarnação, e nem sempre nós nos damos conta disso. A partir de Jesus, se é nos revelado muito sobre a vida espiritual. E Ele revela tudo no tempo certo, no tempo em que nós já podemos começar a compreender essas verdades. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Porque Jesus promete uma felicidade aos aflitos, uma assistência, mas para isso tem uma condição.
Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então o jugo que nos prende a Jesus é a observância da sua lei, que é uma lei imutável, que é uma lei de vida, que nós precisamos estudar para entender. Então ele já está nos revelando que sim, existe uma lei divina. E aqui nós vamos trazendo para o entendimento as descobertas que nós já temos hoje. A lei de ação e reação. Já sabemos que tudo aquilo que nós fizemos volta para nós, é uma lei divina, imutável, vai ocorrer com cada um de nós. Nós temos a lei de justiça, que qual é? A reencarnação. Acreditando ou não, todos nós vamos passar por ela. Porque a lei de Deus não depende de acreditarmos ou não. Ela vai acontecer, porque ela é de Deus. Então todos nós estamos inseridos nessa lei. Não há privilégios para ninguém. Não há uma lei particular para cada um de nós. É uma única lei e estamos todos mergulhados nela, na lei divina. E vamos colher os frutos e as consequências de ou obedecermos essas leis ou nos revoltarmos contra essas leis. Então Jesus traz isso. O jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois impõe como dever o amor e a caridade. Então, sempre que nós estamos trabalhando em nós mesmos e para o próximo, o amor e a caridade, nós estamos constantemente com Jesus. Nós estamos no barco junto com Ele. E Ele vai nos guiando. Porque nós também podemos, pelo livre arbítrio, nos afastar deste barco. Nos afastar dessa assistência. Jesus está lá para todos nós, mas a escolha é nossa receber essa assistência. E ele diz o seguinte: é simples, amor e caridade. Amor e caridade. E a caridade aqui, nós não devemos entender só pelos mantimentos que nós doamos, as roupas, isso tudo muito bom, é bem-vindo. Mas nós temos a caridade moral, que é saber calar quando o outro quer nos provocar, quer nos atravessar. A caridade moral de entender que ele pode não estar no dia bom dele, ou passando por uma situação difícil, não quer dizer que é sobre mim. Quando eu escolho ajudar, seja de qual forma eu estou praticando a caridade. Então Jesus fala de amor, Jesus fala de caridade, mas Ele diz mais. Ele diz mais para aqueles ouvintes, para aquelas pessoas que lá estão, para todos aqueles que ainda não estão compreendendo a sua mensagem. Ele diz o seguinte: me amas? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê absolutamente, o não conhece. Mas quando a vós conhecê-los, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João 14, 15, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo
Então, se Jesus, há 2000 anos atrás, olhou para aquela multidão que o seguia, para todos aqueles aflitos, para todos aqueles que procuravam acolhimento, numa sociedade tão severa, nos quais estávamos inseridos há 2000 anos atrás, e diz o seguinte: neste momento ainda não é o momento de saber mais. Saberão até aqui, porque era a idade espiritual daquela civilização. Mas se ele promete um outro Consolador, é porque tudo não foi dito. Precisaria ser dito, mas naquele momento não. E porque ele sabia que iria esfriar o Evangelho em nossos corações. Estava tudo certo. Se Jesus promete um Consolador prometido, é porque sabia ele que ia chegar um momento onde iria esfriar os nossos corações, estaríamos mergulhados na matéria de forma a não ver mais caminhos. E porque no tempo certo já poderíamos receber informações da espiritualidade. E quando chega o Consolador prometido, quando chega a doutrina espírita, nós estamos vivendo um momento de trevas na Terra. O materialismo estava no seu auge. Os corações haviam esfriados para o Evangelho, para Jesus, quando não desviado do propósito de Jesus. Massacre em seu nome, crime em seu nome, perseguição em seu nome, morte na fogueira em seu nome. E aí nós vamos trazer aqui muitas coisas. Eis que surge o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouça os que têm ouvidos para ouvir. Então, o que antes era dito em parábolas, para que a sociedade naquela época pudesse entender do reino de Deus, hoje já nos trazem com mais detalhes. Nós já mergulhamos nas parábolas, estudamos as parábolas com entendimento espiritual, porque a partir daquele instante já estamos preparados para a oportunidade que nós temos das revelações e nos traz um novo ânimo, uma nova luz, uma nova vontade de seguir o Mestre, porque agora não estamos mais embutidos dos preconceitos estabelecidos pelo próprio homem ao levar o Evangelho. Não estamos mais dizendo que sem igreja não há salvação, porque a igreja é matéria, é pedra. Eu posso estar aqui agora como posso não estar. Aí nós temos a mensagem trazida da espiritualidade através de Kardec, que nos diz: fora da caridade não há salvação. Não importa em qual templo você estiver, se você não estiver conectado com a caridade, isso não irá lhe salvar. Então não importa que a religião, não importa a doutrina, importa se é homens e mulheres de bem que praticam a caridade e querem progredir, seja em qual doutrina ou religião estiver. Isso muda tudo, porque o homem foi trazendo para si. Quanto você tem? O que eu vou ganhar nessa religião? O que eu vou crescer materialmente? E nós estamos usando a religião para desviar da espiritualidade, da reforma íntima, para cuidar do nosso coração, para que o nosso coração esteja pronto para cuidar do outro, amor e caridade. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais nem a poça da alma, dando-lhe a ver do alto
as coisas, a importância das vicissitudes terrenas soma-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que ele espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o término do caminho. Então agora nós já sabemos que o Espírito continua. Nós já sabemos da reencarnação. Nós já sabemos que isso não há explicação do sofrimento na vida atual, porque muitas vezes já na vida atual a gente sabe o que sofre. Se tem uma vida anterior. Já sabemos que a partir de agora, desse instante, nós estamos preparando também a nossa vida futura. A vida que nos aguarda na Espírita. Olha quantas revelações. Quantas revelações que nos aproximam de Jesus, porque é uma continuidade do seu ensinamento. Nós estamos voltando ao ensinamento de Jesus e com a ajuda dos Espíritos superiores, trazendo interpretações que até então estavam escondidas, porque não conseguimos ver. E agora nós já temos esse entendimento para ver. Que ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Olha que outra coisa. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança, que é a fé raciocinada. Não é mais o acreditar por acreditar, é acreditar e ter explicações. E aqui eu trouxe, para que nós possamos dar uma pausa e compreender aquele momento do Consolador prometido e das revelações, né? Então nós temos aqui todos esses livros da codificação, que são os 5, todos escritos por Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos superiores. Então aqui, olha esse texto não traduz para nós exatamente este momento. Livro dos Espíritos. Pergunta aos Espíritos e eles respondem. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos as palavras, nós temos o ensinamento de Jesus, com a ajuda dos Espíritos superiores, nos ajudando na interpretação. Nós temos a Gênese, que vai nos mostrar, né, o início de tudo, como é que eram realizados os milagres. Nós temos o livro dos médiuns, isso só na codificação, tá? Eu não estou falando de todos os outros livros que nós temos de apoio e acesso no doutrina espírita. Então, tem mediunidade, somos todos médiuns, e agora, livro dos médiuns. E o céu e o inferno, porque aqui esse termo usado por Kardec é justamente para fazer ali uma referência ao que nós tínhamos até então sobre o céu e o inferno, que vai nos trazer como é a chegada no plano espiritual. Na codificação, no 5, se estabelece o Espírito de verdade, se estabelece o Consolador prometido, se estabelece o conhecimento que nós já estamos prontos para receber. Tá aqui. E seguindo o nosso ensinamento, mas eu gostaria de trazer para vocês agora um momento muito interessante no livro que eu acabei de citar para vocês, que é o livro Boa Nova, que é um livro de Humberto de Campos, Espírito, Chico Xavier, Médium, que nos traz 30 relatos novos de Jesus que não estão no Evangelho, na Bíblia. Humberto de Campos foi autorizado a reviver esses momentos de Jesus e trazer para nós esse livro. E aqui vai um grande ensinamento para nós dessa conversa de Jesus com Bartolomeu. Bartolomeu era um dos apóstolos.
inclusive um dos que estavam desde o início com Jesus, um dos mais dedicados apóstolos. Mas Jesus via Bartolomeu, volta e meia, em suas meditações, muito triste, chorando. E numa dessas oportunidades, Jesus estava na casa de Pedro, a família de Pedro foi para os afazeres domésticos e Jesus se aproximou de Bartolomeu. Bartolomeu diz a Jesus que não consegue explicar a sua tristeza, que ele já se sente melhor hoje com as explicações do Mestre, quando o Mestre falou que o reino de Jesus não é deste mundo, mas ao mesmo tempo ele estava triste ainda com o mundo. Olha só os crimes que acontecem, as coisas ruins que não param de acontecer. Essa mensagem é tão bonita, mas olha para a terra e tudo que está acontecendo. Então ele mais uma vez chora na frente de Jesus, mediante a tanta maldade que ainda está ocorrendo no mundo. Reparem agora que eu fiz 2 recortes, porque tem mais, tá? Quem quiser estudar esse capítulo, chama-se Bom Ânimo, no livro Boa Nova. Jesus diz assim a Bartolomeu: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma notícia não produzia alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Então Jesus aqui diz a Bartolomeu: tudo isso está acontecendo, mas é preciso bom ânimo. Bom ânimo para levar o que já sabemos. Bom ânimo para divulgar o Evangelho. Bom ânimo para levar a doutrina espírita. Bom ânimo, porque sem bom ânimo, como vai chegar a informação da Boa Nova? E ele segue: a vida terrestre é uma estrada pedregosa, que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho, a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrosantas. Diferente do que está acontecendo, a cada instante, todos os dias, e mesmo na hora de dormir, nós temos a oportunidade de semearmos as bênçãos de Deus. É desprendermos um pouquinho de nós para que isso. É na hora de dormir nós pensarmos também naqueles que nenhuma oração estão recebendo. E também rezar por eles. Rezar para os que estão no caminho do bem, mas rezar por aqueles que ainda não estão lá, para que possam ter luz para caminhar até o bem. Rezar por aqueles que nós amamos, mas rezar também pelos nossos desafetos. Aqueles que nós acreditamos que já deveriam estar no caminho do bem, mas não estão. Aqueles que por algum motivo, e por falta de esperança e de fé, não conseguiram e sucumbiram diante à prova da vida. Todos os instantes, em todos os momentos, nós podemos estar em comunhão com Deus, mas a escolha é nossa. Pode estar ocorrendo o que for, no planeta que for, ainda assim, a escolha é nossa de estarmos em comunhão com Deus ou não. E é isso, e são esses ensinamentos que Jesus, ao olhar para Bartolomeu, disse a ele: você é um apóstolo, você
Você está envolvido. Você sabe que existe. Bom ano, Bartolomeu. Bom, e uma mensagem para todos nós. E agora, nós temos alguns minutos, 5 minutos. Eu vou tentar aqui trazer para vocês alguns recortes das mensagens do Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho. Uma delas é a seguinte: espíritas. Então, o Espírito da Verdade se dirige diretamente aos espíritas e diz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo: amor e conhecimento. Amor e conhecimento. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgai-vos o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então é amor e conhecimento, para que nós possamos entender e buscar e progredir espiritualmente. Venho instruir e consolar os pobres e deserdados. Venho dizer-lhe que eleve a sua resignação ao nível de suas provas. Temos provas? Temos. Temos provas a cumprir, porque nosso espírito precisa crescer. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados por Deus. Instruí-vos da preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação do mundo. Olha que interessante, aqueles que ainda assim têm suas provas, mas que se estendem aos seus irmãos, são bem amados. Uns ajudando os outros. Olha com que mensagem viva, que mensagem importante, que momento importante para essa mensagem também. Ajudar, contribuir, fazer a nossa parte. Ajudarmos uns aos outros, porque nós somos um instrumento de Deus na terra. É com as nossas mãos que nós conseguimos, com a nossa mente, com a nossa vontade, ajudar o progresso da terra. Está aí um chamado. A terra de regeneração que tanto queremos vai depender do nosso trabalho e daquilo que nós já podemos fazer para que isso ocorra. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Olha que bonito isso. O apóstolo naquele momento é Kardec. Olha que bonito. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida a lançar o dia livre e alegres no seio daquele que nos criou fracos para nos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes artífices da vossa imortalidade. Então todos somos criados simples e ignorantes, para que a partir disso nós mesmos podemos buscar os recursos para progredir. Sabe por quê? Para que o mérito seja nosso. Olha que justiça, né? Que bondade divina. Deus cria todos simples e ignorantes, para que nós possamos nos desenvolver por nós mesmos, para que tenhamos o mérito do nosso progresso. A argila que nós precisamos modelar, aquele
aquele sofrimento que a gente precisa acolher e entender que dali tem um aprendizado e que não é para sempre, e que ele vai passar até que o ensinamento esteja aprendido. E encarnemos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento, é para todos nós. Para não estender muito, a mensagem final é com o querido Bezerra de Menezes. No capítulo 1 do Espírito de Verdade, Bezerra de Menezes vai nos ajudar para concluir a doutrinária com o seguinte texto: problemas do mundo. E ele diz assim, ele cita o capítulo 6, que nós estudamos agora, e o item 5. E ele escreve assim: o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias da ciência, teorias das escolas filosóficas, teoria das religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir as chagas da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para arrumar o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inofidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Então, não está distante. Que possamos então trazer para perto Jesus, o seu ensinamento, tudo que nos ensinou e ainda nos ensina até agora, que possamos trazer para as nossas vidas e assim contribuir com o próprio progresso espiritual e com o progresso da